pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer algo da confeitaria, mas dessa vez não é doce. Eu vou te ensinar a fazer um pastel de forno que você vai lucrar muito vendendo esse pastel, tá? Vamos lá. Bia, mas por que você está ensinando salgado aqui no seu canal? Eu vou te explicar. A confeitaria não é feita só de doces, né? E nem só de bolos. Então a confeitaria, se você for fazer qualquer curso, você vai aprender a fazer bases de torta, pães, biscoitos, salgados, né? Então se você quiser ter uma loja aí, vender uma empadinha, um empadão, uma torta, você já vai saber fazer. E também se você quiser comercializar, mesmo não tendo uma loja, mas tendo seu ateliê, fazendo na cozinha da tua casa, então é importante você entender, porque todas as receitas que eu trago aqui são receitas que fazem parte do meu cotidiano, que eu já vendi tanto trabalhando na minha casa, tanto quanto eu tinha a loja, né? Então são receitas que eu já estou acostumada a fazer. Eu vou já dizendo, eu não sou apaixonada por salgado, mas eu sei fazer todos os salgados, porque eu sempre trabalhei com isso. E quando eu trabalhava em casa, né, vendendo kit festa, e depois dentro da minha loja, kit festa era o carro-chefe. Era bolo, doce, salgado e mais algumas coisas que eu conto dentro do meu curso. Mas aqui eu vou te ensinar a fazer um salgado assado, que é uma opção que você pode congelar, que você pode vender. O legal do salgado assado é que a diferença dele para o frito é que se você não vender, por exemplo, de manhã, esse salgado vai estar impecável para você vender durante toda a tarde, até mesmo no outro dia, tá? Isso vai depender do seu recheio. Essa base aqui que eu vou te ensinar, gente, é fantástica, tá? É aquela base que fica bem douradinha, que você pode fazer salgadinhos mini e colocar na bandejinha. Essa é aquela base bem gostosa, que fica bem douradinha, que enche os olhos, que fica bom para tirar foto e que é maravilhosa, deliciosa. Então você tanto pode fazer mini para vender por unidade, pelo cento, por peso, fazer em bandejinhas, ou você pode fazer maiores, como eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Então bora para a receita. Essa receita aqui, a massa dele tem 3 ingredientes e é super fácil de fazer. Pessoal, para os ingredientes da massa eu vou precisar de farinha de trigo, margarina, tá? Pode ser manteiga, mas aqui eu tô facilitando a sua vida utilizando margarina, e também vou utilizar água. Lembrando que toda a receita tá na descrição do vídeo, tá? O que eu vou fazer? Essa margarina, olha, eu tirei ela da geladeira. E ela tá aqui em ponto de pomada mesmo, tá? Se você for utilizar sem sal, eu digo para você colocar uma pitadinha de sal, mas como o meu recheio já é de queijo e a minha margarina já tem sal, eu não vou colocar sal nessa receita. Aqui eu tenho uma quantidade de farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo é tipo 1, sem fermento, gente. Nenhuma das minhas receitas, praticamente, eu ensino você utilizar a farinha com fermento, porque eu não consigo medir a quantidade de fermento que tem dentro da farinha, então sempre sem fermento, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar toda essa margarina aqui, que é 250 gramas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela farofinha. Então, antes, eu não vou colocar água, eu vou mexer isso aqui, vai virar uma farofinha, até eu juntar tudo. Essa base aqui, o pessoal utiliza aí para também fazer empadinha, tá? Mas a gente vai fazer aqui pastel, pastelão, como você quiser chamar, tá bom? Então aqui, olha, já tá uma farofinha, eu venho com as mãos aqui mesmo e agora mão na massa. Vou mexendo isso até juntar. Olha, é bem simples, tá? Até descolar da mão, você vai amassando aqui. Pessoal, aqui olha, aí na sua casa não tem necessidade de você tirar do bol para fazer sujeira, tá? Mas como eu não tô utilizando o bol de vidro, talvez você não consiga ver o ponto, então eu vou colocar aqui na bancada para você ver o ponto ideal aqui da massa, ok? Então a gente vai sovar isso, tá? Até descolar da mão. E aí você vai falar, Bia, onde vai a água? A água a gente vai dosar aqui, tá bom? Porque na hora de eu abrir, eu vou colocar bastante farinha de trigo aqui na bancada. Então eu preciso que essa farinha de trigo não deixe minha massa ressecada. Ó,
vai soltando da mão aqui. Quando já estiver solta, a gente vem aqui adicionando mais um pouquinho de farinha de trigo para abrir a massa e também para que essa massa não fique tão ressecada. Então aqui, a quantidade de água que eu vou colocar nessa massa é em torno de 3 colheres de sopa, tá? Ó, a massa já tá bem boa, mas ela tá molinha, né? Não é uma massa com manteiga. Uma massa com manteiga, ela fica mais consistente. Uma massa com margarina, ela fica um pouco mais mole, tá bom? Então aqui eu vou enfarinhar a minha bancada e adicionar um pouquinho de água aqui, que até no máximo 3 colheres. Ó, então aqui eu abro um pouquinho e vou colocar um pinguinho de água aqui, juntando toda essa farinha, ó, e mexendo. A água é totalmente importante, tá? Porque senão, quando você for fazer, ela vai ficar aquela massa que nós chamamos de massa podre, né, que dissolve na boca. Mas para vender, vai quebrar muito fácil. Então essa água, juntamente com essa farinha que você vai polvilhando, ela faz com que você tenha um pouco mais de elasticidade na massa e essa massa não fica tão quebradiça, mas mesmo assim derrete na boca na hora de comer. Você vai juntando essa massa aqui, olha, até ela grudar toda essa farinha que você colocou aqui. Já colocamos as 3 colheres de água e ela vai ficar nesse ponto aqui, tá? Então vai sovando ela até ela ficar toda junta ali com a sua farinha. E aí essa massa já vai estar pronta. Essa massa aqui, olha, fica uma massa bem bonita, tá? Mas fica uma massa bem quebradiça. Então quando eu faço assim, ó, você consegue perceber que ela tá quebrando, é assim mesmo, tá bom? Mas ela juntou aqui na minha mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Na minha mão já não tá grudando, olha. Eu consigo fazer uma bolinha perfeita sem grudar, tá? Então é esse ponto. Você vai pegar essa massinha e vai levar 20 minutos pra geladeira, colocar num saquinho ou num plástico filme para ela ficar mais firme para você abrir, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar a respeito dos recheios para você. Pessoal, aqui eu escolhi, tá, fazer o pastelzinho com 2 tipos de queijo e também vou colocar tomate. Poderia chamar de pizza, né? Mas pizza só vai a mussarela. Então eu vou colocar aqui, olha, a mussarela, um pouquinho de queijo parmesão. Você pode utilizar só mussarela e presunto queijo. Você pode colocar aí frango, palmito, o que você quiser. E aí eu vou dar uma temperadinha ali com orégano para ficar bem gostoso, com aquele gostinho de pizza, né? Agora, vou dar uma mexidinha aqui no recheio para misturar. E aqui a minha massa já tá gelada, saiu da geladeira, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa. Então, para facilitar, você vai colocar 2 plásticos. Plástico filme, tapetinho de silicone ou plástico mesmo, tá? Você vem levemente aqui abrindo já com a mão, para facilitar. Aí, você pode vir aqui com o rolo e abrir a massa. Nesse caso, como eu sei que tem algumas pessoas aqui que não tem rolo em casa, que não tem cortador em casa, então eu vou fazer aquele improviso que a gente faz em casa, tá bom? Então, eu vou abrir a minha massa, posso estar abrindo com uma garrafa ou com um copo, olha. É uma massa fácil de trabalhar. Olha aqui, eu vou conseguindo abrir a massa sem fazer muito esforço aqui, ó, tá? Então, você não vai ter aí o que reclamar. E aqui, para cortador, você pode estar utilizando uma travessinha ali de sobremesa, ou você pode utilizar um potinho de plástico. O tamanho do seu salgado sempre será a metade. Então, esse aqui é um tamanho bem grande, tá bom? De aproximadamente aqui, olha, 12 centímetros. E a hora que eu for virar o meu salgado e juntar essa parte com a outra, ele vai ficar pela metade, tá? E aí você decide, eu tenho um maior, um menor, e aí você decide aí com que você tem em casa. Eu não trouxe aro para que você não precise sair para comprar um aro para fazer esse corte. Se você já tiver aro grande desse diâmetro, tanto de 10 centímetros como de 12, vai ficar muito mais fácil de você fazer aqui, tá bom? Então aqui eu tô fazendo de uma maneirinha caseira pra você ver aí. Então eu vou abrir a minha massa aqui e a gente já vai rechear os pastelzinhos. Minha massa já tá aberta, olha, fica uma massa bem bonita, tá? As laterais aqui vai dar uma rachadinha, porque essa massa aqui é aquela massa que derrete na boca, então ela vai ter a tendência de rachar, tá? Aqui eu vou pegar o cortador e posso vir aqui ou com aquele maior, como eu te falei.
Pra ficar bonito no vídeo, eu vou fazer com o maiorzão. Olha que simples, ó. Cortei aqui, retirei, tá? E aí, todo o restante da massa que sobrar, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu junto toda a massa, abro e ali eu já separo o meu cortador. Agora, o restante da massa eu vou juntar, vou fazer um aqui passo a passo para você ver como vai ficar. Deixo essa massa num saquinho, ou coloco na geladeira, ou posso abrir ela. Aqui eu já tenho o salgado, olha, pronto, aberto. Então, você vê aqui a espessura dele, é uma espessura fina, mas não tão fina como se fosse um pastelzinho de feira, tá? É mais grossa. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de recheio sempre de um lado só, tá bom? Podia ser aqui, gente, frango, palmito, frango com catupiry, somente de um lado, porque essa parte aqui nós vamos dobrar pra cá. Então, eu vou rechear bem aí o meu salgado. E agora, eu vou virar esse salgado aqui, ó. Vou virar aqui com a ajuda do plástico ou não, tá? Eu viro ele, ó, e pressiono. Apertando aqui toda a extremidade dele, tá bom? Pra ele ficar bem gordinho, porque a gente quer um pastel bem recheado. E aí, ele já vai estar prontinho dessa maneira. Agora, eu vou finalizar, senão ele vai abrir na hora de assar, porque queijo tem gordura e vai aquecer, tá? Eu tanto posso vir com o garfo aqui, olha, fazendo isso assim, tá? Todos estiverem aberto dessa maneira, eu venho com sobre o plástico ainda e venho apertando. Fica muito mais fechadinho e muito mais bonito, olha. Então, eu tô te ensinando de uma maneira caseira, mas você pode comprar aqueles cortadores também de pastelzinho, né? Se você já não tem em casa. Olha isso. Ficou bem bonitinho. Agora, já tá pronto o nosso pastelão, porque é um grande pastel. Eu não vou precisar untar a forma, tá bom? Porque a massa já tem uma grande quantidade de gordura e ele não vai grudar na minha forma, mesmo se não for antiaderente. Então, ele já tá pronto, ele vai pra forma agora, eu vou fazendo os outros e aí eu já finalizo com vocês. Pessoal, aqui eu quebrei uma gema, tá? Então, tem uma gema e coloquei 2 colheres de leite pra ficar aqui, olha, mais molinho, tá? E agora eu vou passar aqui no salgado e vou levar pra assar. Ele me rendeu aqui 8 salgados como esse, tá bom? Tem mais salgadinho aqui do lado, desse tamanho. Aqui você vai ter, com essa quantidade, 8, mas isso vai depender do tamanho da sua forma, de como você vai fazer. O meu forno já tá pré-aquecido ali a 200 graus e agora eu vou colocar lá. Pessoal, ficou pronto. Eu vou cortar 2 aqui para vocês verem como que fica dentro, tá? Para vocês ver como que fica bem recheadão, tá bom? Então, aqui eu tenho de queijo, olha isso, bem recheado. E esse aqui é o de carne. Olha como que fica bem úmido dentro. Então, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer essa receita, é muito simples de fazer e aí você pode vender, tanto em porções grandes como essa que eu fiz aqui, ou porções menores. Essa porção aqui, tá, que eu ensinei pra vocês, rendeu 8 salgados grandes, tamanho de lanchonete, tá? Mas você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Eu espero que você tenha gostado, deixar suas sugestões aí para que eu traga mais aulas lucrativas para vocês. Vocês me encontram nas redes sociais como Bia Mello Confeitaria, vou te esperar lá no Instagram também. Deixe seu like, um beijo e tchau, tchau!